Que medo. Nunca fiz isso, hein? Então, boa noite, gente boa, pessoal aí de Açaí. Hoje temos o privilégio de receber a nossa irmã Neuza, né? Ela tem muita experiência na parte de escola dominical, de estudo bíblicos, de evangelização, já fez missão na África, né? Pai de umas moças muito lindas, serva do Senhor, que atua na escola dominical aqui da igreja de forma online agora. Tem feito uma força muito grande junto com a Tirza aí, de trazer, né, a mensagem. Então, nossa irmã Neuza sempre tem uma mensagem edificante. E hoje ela vai falar sobre o tema, né, soberania de Deus em relação à saúde. E a gente vai deixar ela livre aí para poder ministrar nosso coração, né? Queremos orar por esse momento, que Deus possa falar a cada um de nós, né? Convido você a orar nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, oramos ao Pai. Amado Deus e querido Pai, obrigado pela disposição da nossa irmã Neuza, que o Senhor tem dado a ela experiências espirituais, maturidade espiritual, para falar nossos corações. Usa desse tempo para ministrar a cada um de nós, levando e trazendo um evangelho que conforta e nos dá esperança, de, não só de vida melhores, mas de andar na tua presença. Por isso, ora, Senhor, peço em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Amém. Fique à vontade, irmã Neuza. Tá certo. Eu fico muito agradecida a Deus quando tenho oportunidade de falar de algumas coisas que Ele tem feito na minha vida. E esse tema, soberania de Deus, para mim é muito importante, porque só quando eu comecei a aprender a reconhecer a soberania de Deus na minha vida, é que eu comecei a desfrutar de maneira mais agradável e mais forte as bênçãos que a Bíblia apresenta para a gente. Como o pastor disse, meu nome é Neuza, e eu comecei minha caminhada com Cristo, e eu aceitei Jesus em 1966, exatamente no final de junho. Fui batizada 15 dias depois, e tive que mudar para Osasco, onde eu não conhecia nenhum evangélico. Pastor Clarence Osley ia lá do Jabaquara, na minha casa em Osasco, uma vez cada 15 dias, fazer estudo bíblico, fazer um culto em casa. Embora todos da minha família não tenham gostado muito de que eu tinha me convertido, que eu tinha me tornado crente. Mas eu comecei assim, devagar, e 2 anos depois eu fui para uma escola bíblica em Minas Gerais. Tive excelentes irmãos professores, irmãos que verdadeiramente andavam com Deus. Irmãos, eu conheci irmãos que a soberania de Deus na vida deles era clara. Eles não faziam nada que a gente não percebesse, eles estavam se aceitando a soberania de Deus. E foi ali na escola bíblica que 3 palavras se tornaram muito importantes para mim, que eu comecei a aprender a importância dessas palavras. Está bem, Senhor. Na hora difícil, na hora de luta, lembrar de algumas verdades bíblicas e dizer, está bem, Senhor. Ou, eu aceito, Senhor. Reconhecimento da soberania de Deus. Depois que eu terminei a escola bíblica, casei, tive 4 filhos. E foram bênçãos, são bênçãos até hoje na minha vida. E minha saúde sempre era boa. Não tinha um problema de saúde. Não, às vezes uma gripezinha, uma dor de cabeça. Mas teve algumas coisas no meu tratamento, na minha vida, onde Deus se revelou mais presente. E eu não posso falar da soberania de Deus na saúde sem lembrar de uma vez muito clara, quando nasceu a minha primeira filha. Foi um parto muito difícil. Chegou um momento que a parteira estava desistindo, eu estava no hospital, em Mirandópolis, e a parteira estava desistindo de um parto normal. Mas o médico já tinha dito para mim que se fizesse uma cesárea, eu nunca mais iria ter filhos,
porque a criança já estava, como eles dizem lá, eu não entendo muito, mas ele dizia, já está encaixada, já está pronta para nascer. Se eu fizer cesárea agora, provavelmente você não vai ter mais nenhum filho. Era uma gravidez de risco por causa da minha idade. Eu já tinha 29 anos. E era o primeiro filho. Então, o que aconteceu? Eu ali naquela mesa, já há muitas horas, quando eu vi a parteira na frente da janela com as mãos postas, eu sabia que ela estava orando. Então, eu falei para Deus, eu lembrei do versículo do Salmo 50:15, que diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Naquela hora eu invoquei a Deus, eu falei, Senhor, ajuda-me, eu não aguento mais. Quando eu terminei de pensar isso, porque eu não falei em voz alta, mas só pensei diante de Deus, foi como se uma voz soprasse no meu ouvido, faça força sem dor. Eu tinha feito pré-natal, eu tinha aprendido que parto normal, na hora que vem a dor, é para a gente fazer força, para expelir a criança. Mas aquela voz foi clara, faça força sem dor. Porque quando vinha a dor, eu fazia força e tinha ânsia de vômito. Então, a criança não nascia. Quando veio, em seguida veio a dor, eu segurei. Não fiz força. A parteira falou para mim, faz força, faz força. E eu segurei. E fiz que não com a cabeça para ela. Eu não sei se na hora ela entendeu, ou se ela percebeu logo em seguida. Porque quando parou a dor, aí eu fiz força, ela falou, olha a criança, olha a cabeça, eu estou vendo. Mas veio a dor, eu parei de novo. Na terceira vez, a criança nasceu. Nasceu feia, nasceu roxa, a cabeça pontuda, porque já era muitas horas ali naquela angústia. Mas ela nasceu viva. E hoje, ela tem mais de 40 anos, tem 2 filhos grandes, bonitos, sempre trouxe muita alegria ao meu coração. E eu não posso deixar de dizer, o Senhor me respondeu naquela hora, porque o versículo foi, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nesse momento, eu estou glorificando a Deus, mais uma vez, pela filha que Ele me deu, pela maneira como Ele conduziu tudo, como foi de acordo com a vontade dEle, e não como eu tinha aprendido. E é assim que o Senhor Deus faz quando Ele trata com a nossa vida, com a nossa saúde. Tive muitas experiências assim com o Senhor, dele abrir portas, porque por alguns anos de casada, a gente morou em interior de Mato Grosso, e sem sustento definido, ou sustento que desse para fazer muita coisa. E Deus sempre supriu cada uma das nossas necessidades. Supriu providenciando médicos, supriu providenciando o que era necessário para que tanto eu como minhas filhas tivéssemos saúde. Eu tive um filho, mas ele nasceu com o coração crescido dos lados. E eu estava em Minas Gerais nessa época, morava em Minas Gerais, no interior, e a médica de Itapira falou, leva teu filho para São Paulo, porque é a única esperança, lá tem recurso. Agora imagine vocês, estudantes sem dinheiro, sendo mandada para São Paulo, num tempo bem diferente de hoje, no sistema de saúde, tinha só aquele INSS bem antigo. Mas quando eu desci sozinha, o menino ficou internado, e eu desci sozinha na rodoviária em São Paulo, eu lembrei do reverendo Ivan Espíndola Dávila, que eu conhecia, era da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu liguei para ele e falei, reverendo, eu estou aqui, precisando de um médico, cardiologista, para o meu filho, que está em Minas. Aquele irmão falou, vai na Beneficência Portuguesa, fala com a secretária do Dr. Jesus Zerbini, que era, naquela época, o segundo melhor cardiologista do mundo. O primeiro era da África do Sul e o segundo era Dr. Jesus Zerbini. E a Beneficência Portuguesa era um hospital particular. E a gente não tinha o dinheiro, além do dinheiro da passagem. E eu fui para lá. E Deus abriu as portas. Tive a oportunidade de conversar com esse médico tão famoso,
umas 3 ou 4 vezes. O meu filho foi internado naquele hospital e ficou 1 mês e 10 dias. Marcava a operação e ele tinha problema na noite anterior. Aí um dia, o meu marido e eu paramos na casa da minha mãe em Osasco e oramos e falamos para Deus: Tércio está no melhor hospital, na mão do melhor cardiologista do Brasil. O pediatra dele era Dr. Mazzieri, que mais tarde foi ministro da Saúde. Ele está tendo tudo o que a gente pode oferecer de melhor no tratamento dele. Mas, Senhor Deus, ele te pertence. E nós não queremos segurá-lo aqui. Nós fizemos essa oração à noite. De manhã, quando eu liguei no hospital, o médico falou: você está sozinha? Eu falei: não. Ele falou: então vem para cá. Quando nós chegamos lá, ele já tinha falecido. Deus levou. Mas antes de Deus levar o meu filho, ele deu tudo o que podia ser de melhor. Era ele cuidando de novo. E assim tem outras e outras vezes. Em momentos no trabalho, a gente trabalhava na igreja, no ministério. Quando vinha problema de saúde, normalmente a gente não tinha plano, nunca tivemos plano de saúde, mas Deus sempre abria as portas. De uma maneira assim, tranquila, sem angústia, sem preocupação. Abria a porta e a gente tinha o atendimento. Aí alguém pensa assim: mas você era especial, Não, não era. É que tem uma verdade bíblica que, às vezes, nós crentes esquecemos dela. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, o apóstolo escreveu: fostes comprados por bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados o dia que eu aceitei Jesus, no gabinete do pastor Rodolfo Friesen, ali no ISBEL, Faculdade de Teologia, aqui de Londrina. O dia que eu aceitei Jesus ali, eu aceitei que eu fui comprada por Deus. Eu aceitei que, a partir daquele momento, eu passava a ser propriedade exclusiva de Deus. E Deus cuida daqueles que são dele. Foi isso que eu vim aprendendo na minha vida, a respeito de saúde, de tratamento, de médico. E Deus tem sido fiel em mostrar que ele cuida daqueles que ele comprou no Calvário, através de Jesus Cristo. Aí vem a segunda parte de pensar na saúde. A paz de Deus. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações, os nossos sentimentos. A paz de Deus. Então, eu tenho amigas que, por um tempo, defenderam aquilo, não, mas o crente não fica doente. Quando o crente está doente, é porque ele tem algum pecado, é porque ele fez alguma coisa errada. Já ouvi isso muito na minha vida. Principalmente quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, em 2004. Quantas pessoas crentes chegaram para mim e disseram: você já olhou para o seu coração? Você já perdoou quem te traiu? Você já perdoou quem te magoou? Você não está escondendo nada de Deus? Como se fosse possível esconder alguma coisa de Deus. Mas o crente, tenho aprendido que o crente fica doente sim, porque o nosso corpo é terreno, é físico, é aqui, é matéria, e ele vai se deteriorando. Mas há uma coisa de diferente no crente. Quando eu estou confiando em Deus, como eu posso dizer assim, eu tenho a doença, mas a doença não me tem.
Em 2004, eu comecei o tratamento oncológico, câncer. Tirei uma mama, tirei a mama esquerda. E falei isso para muita gente. Gente, eu tirei uma mama. Eu não perdi a fé. Deus continua o mesmo. Ele está cuidando de mim. É o que a Bíblia diz. Ele cuida dos seus. Quando eu fiz a primeira cirurgia em 2004, eu digo que foi muito divertida, muito bom. O doutor Cássio falou para mim, você vai querer fazer a químio, tirar 6 meses de licença e fazer químio, ou você vai fazer a químio trabalhando? Eu optei por trabalhar, porque eu falei, eu não vou ficar em casa o dia todo, sozinha, curtindo doença. Eu vou trabalhar. Então, eu fazia químio na segunda-feira, descansava aquela semana, sofria os vômitos, as diarreias, as febres, descansava aquela semana, trabalhava 2 semanas e fazia químio de novo. Na segunda. Eu fiz isso por 6 meses. Gente, que tempo bom. Os alunos, quando meu cabelo caiu, começou a cair, eu mandei rapar. Eu fui dar aula daquele jeito, porque eu não conseguia usar peruca. Mas os alunos chegavam para mim, professora, deixa eu ver sua cabeça. Professora, isso. Professora, em casa eu tenho uma pessoa que tem também essa doença. E foi um tempo de conversa boa. Foram colegas chegando para mim, perguntando como é que eu estava, pedindo para ver o meu peito, como é que tinha ficado. E falando, nossa, mas como que Deus está cuidando de você? Deus estava cuidando e está cuidando ainda. Depois, quando foi em 2000, final de 2009, exatamente no dia 23 de dezembro de 2009, eu fui fazer os exames com o doutor Ari, e ele falou para mim, você está com um nódulo na mama direita. E esse nódulo tem ramificações. Você vai ter que operar essa mama também. Vou mandar o resultado para o doutor Walter Jorge. Eu saí do consultório do doutor Ari, ali do lugar do exame, parei na porta, olhei para a rua Souza Naves para um lado e para o outro, e falei, meu Deus, como é que eu vou chegar em casa e falar para as minhas filhas, que já prepararam tudo para ser de Natal, que estão com projeto para o final do ano, eu vou chegar e dizer, ó, o câncer voltou, eu tenho outra cirurgia agora que fazer. Eu pensei ele de pé, não estava ajoelhada, como diz o outro, não estava de véu, nada, só ali parada, olhando a rua e falando com Deus. Eu falei para ele, eu não vou falar nada. Eu vou esperar passar essas festas, e quando for em janeiro, quando eu pegar o resultado escrito, eu falo. Foi na casa da minha filha mais velha, que a gente fez uma ceia, e quando eu vi todos eles ali reunidos, os 9 membros da minha família, eu me afastei um pouco e me deu uma vontade de chorar, e eu falei para Deus, Senhor, será que eu vou ter outros dias como esse? Será que eu vou ter outros finais de ano como esse? Isso foi em 2009. Eu estou aqui até agora, então sinal de que eu tive outros. E Deus, de novo, mostrou o poder e a graça dele, cuidando de mim na nova cirurgia, cuidando de mim na recuperação, nas químios que eu tive que fazer. Mas quando foi 2012, eu fui fazer uma consulta com o Dr. Cássio, consulta de rotina, só para ver como é que estava. E eu falei para ele, Dr. Cássio, eu estou com uma vontade de fazer cintilografia óssea. Eu nunca fiz. Ele falou, vamos fazer uma. E quando o resultado veio, eu tinha um nódulo no osso, no externo, e não estava tão pequeno, já tinha 2,5 centímetros. Porque o que muita gente não entende é que o câncer é uma doença silenciosa. Por isso que muitas pessoas, quando descobrem, não tem mais tratamento, já está grande, deu metástase, porque ele é silencioso. E eu estava com aquela metástase ali no osso e não sabia. Mas veio um desejo de fazer cintilografia, quase que por curiosidade. Mas eu sei que foi a mão de Deus.
Só que aí eu fui tratar com o doutor Elias Gonçalves, um crente em Jesus Cristo, e ele conversou com meu irmão, e ele falou, olha, cirurgia de risco, de alto risco, porque ela vai ser feita em cima de onde está o coração. Então, não pode haver nenhum problema. Se a sua irmã passar pela mesa de operação, tudo vai dar certo. O problema é a mesa de operação. Então, muita gente começou a orar por isso, e até eu tenho uma irmã que é kardecista, até lá no grupo do kardecista, ela pediu para fazerem preces a meu favor. O fato é que quando eu entrei naquela sala que antecede a sala de operação, a sala era toda branca ali na Santa Casa, a enfermeira estava de branco, mas havia uma paz tão grande ali que eu podia sentir a paz de Deus, tranquilidade completa. Eu já estava com soro, aí veio um senhor, chegou para mim e falou, olha, eu sou médico anestesista, você é a Neuza? Eu falei, sou. Então, eu vou aplicar uma injeção em você agora e você vai dormir. Aí eu vou fazer uma hack, nós vamos colocar um catéter, e depois disso eu vou fazer uma anestesia geral. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo na mão de Deus. Deus te abençoe. E ele fez tudo isso, ele falou, daqui 5 horas, 4, 5 horas a gente se encontra. Realmente, demorou mais de 4 horas a cirurgia, e eu saí dali e vi no corredor minhas filhas, minha cunhada, as pessoas que estavam esperando. Passei uma noite na UTI, uma noite um pouco tensa, difícil, mas foi. E fiquei mais uma semana por causa de infecção, para não ter infecção, e estou aqui. Já fez 9 anos. Nesses 9 anos, eu fiz cerca de 125 quimioterapias injetáveis. Brincadeira, né? Todas. Fora as orais. Mas, sabe, eu hoje, aproveitando esta oportunidade de falar sobre o cuidado de Deus, a soberania de Deus, eu digo assim, muito obrigado, Senhor Deus, pelo câncer. Porque, através desse tratamento, eu pude ver como que Deus é fiel, como que Ele é soberano, dono de todo o poder e de toda a honra e glória, que Ele cuida da gente. Mesmo nos momentos mais duros, Ele está presente. E se a gente olha para Ele, Ele inunda o nosso coração de paz, de tranquilidade, mesmo nas horas que parecem mais difíceis. Passei pelas químios, as reações adversas das químios são variadas de pessoa para pessoa, mas tem muitas. Eu tenho um livro que o Dr. Cássio me deu que fala só sobre isso. Eu tive trombose, pneumonia, catarata, tudo por causa do tratamento que eu estava fazendo. Mas o gostoso mesmo era ver Deus agindo. É ver Deus agindo. É ver Deus cuidando da gente. Então, quando a gente fala de soberania de Deus, eu penso nesses versículos de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 23. Eu pertenço a Ele. Se você aceitou Jesus como Salvador, você pertence a Ele. Você foi comprado. Creia que Ele vai cuidar de você. Se apresenta para o Senhor. Estou aqui. Teve vezes que eu tive que chegar e falar, pai, está difícil. Pai, a dor está muito forte. Mas eu creio que todas as coisas contribuem para o meu bem. E isso vai contribuir para o meu bem também. Essa doença e tratamento vai contribuir. Quantas vezes eu falei isso, não dá nem para contar. Porque os momentos eram difíceis. As reações eram difíceis. Depois, quando eu fiz a cirurgia em 2012, várias pessoas começaram a falar para mim. Pessoas crentes. Olha, lá em tal lugar tem um pastor que ora e cura. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso. Porque o Deus que está lá com aquele pastor, está aqui também.
Como é que eu vou viajar para receber a oração de uma pessoa só por causa da pessoa? Não é o mesmo Deus? Ouviu muitas coisas. Aí um dia eu falei assim para Deus: Senhor Deus, se o Senhor quer que eu seja ungida com óleo, eu não vou atrás de nenhum pastor para vir me ungir. Eu quero que o Senhor, então, traga o pastor aqui. Se o pastor vier e disser, eu vim te ungir, eu vou aceitar. Porque eu sei que é a tua vontade, é o Senhor que está trazendo. Aí um dia eu estava aqui, minha mãe ainda estava viva, estava aqui comigo, eu ainda estava com o dreno. E bateram palma, eu fui atender, era um pastor de Maringá, que a gente conhecia de antes, ele morou em Londrina um tempo. E muitos conhecem, pastor Nicasso. Ele tinha vindo em Londrina para fazer um trabalho. Ele chegou e falou para mim, Maneus, eu tenho 10 minutos. Eu queria te fazer uma visita. Eu falei, entra. Ele entrou rapidamente, ele falou, olha, eu ia saindo de casa e eu senti no meu coração o desejo de vir te ver e orar com você. Mas quando eu ia entrar no carro, eu lembrei que eu tinha que pegar óleo para ungir você. Você aceita ser ungida? As irmãs já pensaram o que significa isso? Lá em Maringá, aquele irmão, aquele pastor, sentiu no seu coração, na sua mente, o desejo de aproveitar o tempinho que ele tinha aqui em Londrina para vir na minha casa me ungir. O que era isso? A soberania de Deus. E a hora que ele perguntou, você aceita? Eu tinha vontade de chorar muito. E foi com lágrimas que eu falei para ele, claro, pastor, estou aqui, pode me ungir. Deus é soberano. E Ele faz. E Ele cuida da gente. Cuida mesmo. Assim tem sido nesses anos todos. Assim tem sido caminhar com Deus. Eu sou grata muito a Deus pela oportunidade de passar por esse tratamento, pela oportunidade de ver médicos dizendo para mim assim, você não parece doente. Você não parece que faz tratamento de câncer. E eu dizia, eu sei que eu não pareço. Quem está doente é o meu corpo. Não a minha cabeça, não o meu rosto. E Deus tem cuidado. E eu tenho aprendido a olhar mais para a palavra dele, a buscar mais na palavra dele e a ser grata, porque eu pertenço a Cristo. Ele me comprou. Eu sou dele. Minhas filhas, meus netos, minha casa, tudo é dele. Porque ele me comprou, e ele me comprou com tudo o que faz parte da minha vida. E ele tem cuidado de mim. Em dezembro do ano passado, eu precisei ser internada, porque eu estava com uma flebite, é de rir, viu, gente? Flebite infecciosa no braço. Meu braço inchou, vermelhou. Flebite infecciosa no braço. Eu nunca tinha ouvido essa possibilidade, mas ouvi. Fiquei 3 dias internada ali, 3 dias praticamente no Mater Dei. Minhas filhas, a Tirza, mais velha, ficava de dia comigo e à noite ficava a Tamar. Foi um tempo de, desculpa os irmãos, porque eu sei que tem gente que fala, é loucura. Foi um tempo de muito riso, mas de dependência total de Deus. Uma noite chegou uma enfermeira com uma bandeja de remédios e falou para mim assim, aonde a senhora quer tomar sua injeção? Na barriga ou no braço? Aquilo me chocou. Eu não estava preparada para tomar uma injeção. Eu estava com soro. O médico não tinha dito que ia me dar injeção. Tinha dito que me ia dar uns comprimidos.
A minha filha estava comigo, quando ela viu que eu não fiquei disposto, não disse tudo bem, mas tá com medo? Eu falei, não é medo, eu estou estranhando, eu não senti paz. Aí eu falei para a moça, se me dá 10 minutos, vai atender o outro quarto? Eu vou preparar a minha cabeça para tomar essa injeção. Ela foi. A minha filha falou, mãe, mas você está com medo da injeção? Eu falei, eu nunca tomei injeção na barriga. Não estou sabendo de nada. Não, eu falei, eu não sei, me deixa aqui um pouco. E mesmo aqui na minha mente, falei para Deus, estou na tua mão, Senhor, estou na tua mão. Passado um tempo, a menina voltou, a enfermeira voltou, com a injeção na mão, e falou para, chegou bem pertinho de mim e falou, a minha chefe falou, se você não quiser tomar, não precisa. Eu falei, mas agora eu estou pronta. Ela falou, não, mas não precisa. E aplicou na vizinha. No quarto tinha duas pacientes. Ela aplicou a injeção na vizinha. Mais tarde veio a outra enfermeira com prontuário para conferir os doentes, e eu perguntei para ela, o médico me receitou alguma injeção? Falou, não. Olhou e falou, não, não receitou, não, só comprimidos. Eu, obrigado. Aí a minha filha falou, mãe, a injeção era para outra. Eu falei para ela, a paz de Deus deve guardar os vossos corações. Na hora que ela falou para mim da injeção, eu não senti paz, por isso que eu pedi 10 minutos. Entende? Eu não posso confiar no médico. Eu não posso entregar a minha vida na mão do médico. Eu posso confiar em Deus e entregar a minha vida na mão dele. Ele sabe o que ele faz. Se eu depender sempre dele na minha saúde, eu não vou me dar mal, no sentido de sofrer sem necessidade. Porque a morte é a única certeza nessa vida. Eu sei que eu vou morrer. Não sei quando, não sei como, mas eu vou. Eu vou ser libertada desse corpo. E vou estar com Deus. Vou estar para sempre com Ele. É isso que a Bíblia me diz. O apóstolo Paulo fala, como nós temos um corpo aqui na terra, esse corpo terreno, Deus está preparando para nós um corpo celestial, uma casa, como Jesus falou. Então eu tenho que depender dele. Dr. Cássio Abreu me acompanha há 17 anos, é o meu oncologista nesse tratamento. Há uns anos atrás eu falei para ele, doutor, quantos anos o senhor acha que ainda estão reservados para mim, diante desse prontuário que eu tenho aí? Ele riu e falou para mim assim, para que você quer saber? Eu falei, não, curiosidade. Você não viu que você já está no lucro? Que pela ciência você já devia ter ido? Você está no lucro. Sabe, é verdade. Eu estou no lucro. Deus já me pôs no lucro. E eu estou aqui. Grata a Ele por isso. Sem medo de chegar para o médico em determinados momentos e falar, doutor, eu não posso fazer isso. Em 2012, quando o doutor Cássio falou para mim, você vai fazer 18 rádios. Duas filhas minhas, Thalita e a Tamar, foram nessa consulta para começar a fazer rádio, mas eu não estava tranquila. Tinha alguma coisa me incomodando, eu tinha uma dor aqui, de vez em quando. Cheguei lá, o médico, a radiologista, explicou para mim tudinho o que ia acontecer. Depois que ele falou tudo, eu perguntei, doutor, faça favor, repete seu nome para mim. Ele falou, doutor Marcelo. Eu falei para ele, doutor, eu não vou fazer rádio. Foi um choque. Mas por quê? Eu falei, eu não sei. Eu não estou tranquila para fazer rádio. Então, você vai ter que falar com o doutor Cássio. Eu falei, falo. Me levou ao doutor Cássio, na sala do doutor Cássio, e eu falei, doutor Cássio, eu não vou fazer rádio. Eu preciso saber o que tem aqui, porque de vez em quando a dor vem. Então, eu não vou fazer rádio.
Bom, resumindo, passei por tomografia, passei por várias coisas, porque a tomografia, o resultado não deu certo, e por fim eu fui fazer um PET scan em Maringá, porque aqui em Londrina, naquela época, não tinha. Viajamos daqui para Maringá, teve duas coisas interessantes. Primeiro, as minhas filhas e eu pagamos o exame, que ia ser particular, porque pelo SAS, que é o meu plano de saúde, ia demorar muito para vir a resposta. Então, a gente achou por bem pagar R$ 3.200. Na véspera de eu ir para o exame, uma pessoa da minha família, que parecia que não se interessava em nada, chegou aqui para mim e falou, ó, dinheiro do seu exame. Falei, mas já está pago. Não, mas isso aqui é para você usar, porque eu quero ajudar você nesse exame. Amém, Senhor. Eu não pedi, mas Deus supriu os R$ 3.000 de novo. Guardamos para outra ocasião, que precisasse. Mas chegamos lá em Maringá, no hospital, tinha que tomar um contraste injetável e tomar um contraste líquido. Fiz tudo isso. Fui colocada naquela mesa e quando foi para a máquina, aquela mesa entrar no tubo do exame, a máquina travou, quebrou e não teve jeito. O jeito foi, vocês voltam para Londrina e a gente vai avisar quando consertar a máquina. E era tudo particular, não era nada por SUS. Voltamos para Londrina, e qual foi as 3 palavrinhas? Está bem, Senhor, a gente volta para Londrina. Voltamos. Passados uns 4 ou 5 dias, eles telefonaram avisando, pode vir. Está bem, Senhor, vamos para lá de novo. Fizemos o exame lá. E sabe qual que era o problema? Por que eu não tinha paz de fazer a rádio? Porque eu tinha 2 nódulos na entrada do pulmão e um nódulo no lugar da mama direita. E outro nódulo aqui, onde tinha sido feita a cirurgia, no osso. Eu estava com 4 nódulos, que tinham infiltrações, que era sinal de que eram nódulos, como dizem o povo, malignos. Por isso, eu não senti paz de fazer a rádio. Quando o doutor Cássio viu o resultado do PET scan, ele falou para mim, você está fazendo rádio? Eu falei, não, senhor, não estou. Lembra, eu desisti. Graças a Deus. Porque a rádio ia tampar esses nódulos, embaçar, não ia deixar aparecer. Entende a mão de Deus? Entende como ele dirige? Deixa ele dirigir. Deixa ele cuidar. Não vou escolher o médico. Eu deixo Deus escolher por mim, mesmo que seja aquele médico que as pessoas não gostam muito dele. Já passei por isso. Ir no médico que não tem uma enjoada, é bruto, é não sei o quê, e eu ir lá e ser atendida de uma maneira muito boa. Deus faz, Deus cuida. Ele cuida da nossa saúde. No grupo que eu faço parte de pessoas com câncer no WhatsApp, o ano passado, alguém colocou um testemunho de que foi diagnosticado com Covid, estava em casa, estava passando mal. E a mulher sentiu vontade de ir lá no quintal, pegar uma determinada planta, fazer um chá e deu para a pessoa. Em meia hora a pessoa estava bem. Aí algumas pessoas, mas que isso? Esse mato aí não faz isso, não faz. Eu fui ouvindo, aí teve uma hora que eu não tive paciência mais, e eu coloquei no grupo. Gozado. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Jesus usou lama, usou saliva para curar pessoas. Por que Deus não pode usar essa planta? Acabou a conversa. Deus é soberano. Ele pode usar o que ele quiser. Se você está com problema de saúde, se acalma e vai para Deus. Senhor, estou na tua mão. Eu te pertenço. Cuida de mim. E ele cuida. E ele faz. Eu sou testemunha viva disso. Ele cuida.
Ele é melhor do que qualquer médico do mundo. Ele é mais poderoso. E ele ama cada um dos seus. Não importa a idade. Não importa o grupo que você faz parte. Lá no livro de Hebreus está escrito que aquele que se aproxima de Deus precisa só de duas coisas: crer que ele existe e que ele é galardoador, que ele recompensa os que o buscam. Ele é soberano. Ele é o melhor de todos os médicos. E ele faz a nossa cama fofa, gostosa, quando nós nos entregamos totalmente a ele. Quando nós o invocamos, pertencemos a ele. Não sei o que você está pensando a respeito das coisas enquanto a gente está falando, mas o meu testemunho é esse. Desde o dia em que eu reconheci que lá na cruz, Jesus Cristo me comprou, nada me tem faltado, na saúde nem na vida, e nada. Ele sempre providenciou, me fez ter aquilo que eu precisava. Em 2004, eu trabalhava com a Igreja Presbiteriana. Meu contrato de trabalho de quase 7 anos com eles terminou em 2003. Em 2004, quando foi diagnosticado o câncer, foi justamente no mês que encerrava o meu direito no plano de saúde que a igreja pagava. Quando o doutor Walter Jorge falou para mim, você está com câncer na mama esquerda, é um câncer atípico, você precisa ser operada rápido. Eu falei para ele, doutor, eu agradeço muito o seu atendimento, mas eu vou parar de fazer o tratamento pelo hospitalar, porque agora eu não tenho mais direito, e eu vou fazer o tratamento pelo SAS, que é o SUS do funcionário público, é a mesma coisa. Então, eu agradeço, e eu vou ter que levar os exames, eu vou ter que procurar um médico do SAS. Ele abaixou a cabeça e falou para mim assim, a senhora opera dentro de 15 dias, porque eu sou o presidente do departamento de mastologia do SAS. Entende, Deus? E eu fiz a minha cirurgia com o mesmo médico, mas pelo plano de saúde do servidor. Isso é, para mim, soberania, poder. Todo-Poderoso já tinha encaminhado as coisas direitinho dentro das condições que ele tinha me dado. Aí eu pergunto para você, dá para eu reclamar de alguma coisa? Dá para eu achar que foi, isso é maldição? Não. O meu tratamento oncológico, para mim, é bênção. Foi a maneira que Deus permitiu para que eu crescesse na minha fé, para que eu crescesse na confiança nele, para que eu pudesse testemunhar de que ele é poderoso, é soberano, mas é um soberano que ama os seus, que é capaz de remover quantas montanhas forem necessárias para que os seus filhos, para que aqueles que confiam nele, tenham paz, tenham tranquilidade e vivam bem na presença dele. É isso que eu vejo. Quando eu pensei no tema do soberano, Deus soberano, um tratamento de saúde, ou na saúde. Eu sei muito bem, tem muitos irmãos que estão
sofrendo com Covid e com muitas outras doenças. E eu digo a mesma coisa. Entre na presença de Deus. Quando a dor for muito forte, diga para ele, Pai, está doendo muito. Pai, está doendo. Coloca os médicos, os enfermeiros na presença dele. Senhor, usa essas pessoas para aliviarem o meu mal-estar. Descansa nele, em Deus. Deixa o futuro na mão dele. Quando eu comecei o tratamento, eu tinha um neto pequeno, novinho, com um aninho talvez. E eu perguntei para Deus, será que eu vou ver meu neto crescer? Ele tem 18 anos, eu tenho mais 3. É possível? Deus faz. Vamos pôr em prática aquilo que a gente lê na palavra. E na palavra ele diz que ele trabalha quando a gente espera por ele. Quando a gente deixa ele trabalhar. Teve dias que eu quis resolver as coisas por mim mesma e não deu certo. Sofri. Mas quando eu chego para Deus e falo, Senhor, agora é com o Senhor. Eu não tenho mais nada para fazer. E ele faz. Creia nisso. Ele ama cada um dos filhos que ele tem. Ele ama cada pessoa que aceitou ser comprada por Jesus Cristo lá na cruz. E ele é um pai que ama e perdoa, guarda e dá a saúde que a gente precisa para fazer a vontade dele. Sei que eu já tomei muito tempo. Amy Carmichael foi missionária na Índia e por 2 anos, depois de 50 anos de trabalho, por 2 anos ela ficou num leito de enfermidade por causa de um problema no pé. E o testemunho que escreveram sobre ela foi que quando entravam no quarto dela, já idosa, a confiança dela em Deus fazia com que aquele quarto irradiasse luz, porque ela estava totalmente dependendo de Deus. E as pessoas diziam que ela transmitia luz. E naqueles 2 anos em que ela ficou na cama, sem poder sair, foram os 2 anos em que a vida dela foi bênção para muito mais gente do que ela podia pensar. E é bênção até hoje. Estou eu aqui falando sobre ela. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser soberano no seu tratamento de saúde. Olha para ele. E eu tenho certeza que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai dominar no seu coração e vai te fazer dizer obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus por tudo, porque o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é soberano na minha vida. Deus te abençoe. Obrigado. Desculpe pelo tempo excedido. Pastor? Obrigado, irmão Neuza, pelo testemunho de vida. Obrigado pela palavra, não é de incentivo, né? Mas uma palavra bíblica de um Deus que se importa conosco. A nossa gratidão pela vida da senhora, nossa gratidão pelo que o senhor tem feito e testemunhado desse Deus soberano, né? Amém. E ao pessoal também que nos assiste, Deus possa abençoar a sua vida, ter essa confiança em Deus. Né? Deus seja louvado. Amém, pastor.